E aí, meus amigos, Maranhão e Paysandu pela 11ª rodada da Série C. Olha aí, a gente passou da metade da Série C, né? Faltam apenas 9 jogos. Rápido passa essa primeira fase, a gente vai falar de escalação. A gente tem um desfalque importante, a gente tem uma dúvida no ataque. Tudo isso a gente vai falar aí depois da nossa vinhetinha. Bem, não se esqueçam aí, por favor, de se inscrever no canal, tá? Outra coisa, a gente está aqui com o movimento de apoia-se do canal, então aponta aqui sua câmera para esse QR Code, mande o Live Pix, que a gente vai ler o comentário de vocês quando a gente estiver em live lá no Central de Passe, ou nos próximos vídeos a gente faz essa leitura, tá bom, meus amigos? Bem, vocês puderam acompanhar lá o nosso bate-papo com o presidente do Paysandu, né? Eu vi que muita gente no chat pediu que a gente debatesse, contestasse. Pessoal, infelizmente esse tipo de debate, de conversa, não é possível quando a gente tem 5 pessoas e mais o presidente. Então a ideia era muito mais escutar o que ele falava do que ter um debate propriamente dito, né? Isso acaba sendo inviável, principalmente quando a gente está falando assim remotamente, né? Então, em uma outra oportunidade, quem sabe, 1 ou 2 pessoas presencialmente, mas no estilo que foi, a gente muito mais queria ouvir o presidente do que debater, né? Então acaba sendo inviável. Até as perguntas do chat de vocês não deu tempo de responder, o presidente deu para a gente 1 hora e acabou ficando quase 2, então nem nas perguntas do chat não deu tempo, então acaba que sendo até deselegante, né? A gente ficar tomando mais tempo, né? De qualquer forma, eu penso que o bate-papo foi bem interessante, né? A gente pretende trazer mais gente, o Marcelo Santana, o próprio Roberto Maia, obviamente, se eles aceitarem, aí já houve o sinal verde do presidente, tá? Mas vamos falar aqui de Paysandu e Maranhão neste sábado, né? Jogo às 21 horas aí, meio que com a ressaca do jogo do Brasil, né? O Paysandu precisa, na pior, mas na pior das hipóteses, trazer um empate de lá, né? Mas bem na pior, porque eu acho que o resultado, a vitória, é a única coisa que interessa pra gente. Paysandu deve entrar aí com Gabriel Mesquita, Edilson Castro, Bispo, já que o Quintana continua machucado, e Bonifácio. O Pedro Henrique, que estava suspenso, volta de suspensão. E aí, na vaga do Caio Melo, a gente tem um problema, né? Porque a gente tem o Henrico, que é muito contestado, até iniciou logo aquele iniciozinho contra a Inter, até parecia que ele ia desencantar, mas infelizmente depois não conseguiu performar, né? Então a gente tem a dúvida na vaga do Caio Melo, que continua machucado e sequer viajou, né? Então pode ser o Henrico, que eu acho que na fila, pensando pela cabeça do Júnior Rocha, é o Henrico. Pode ser o próprio Salomone, né? O Salomone já jogou de cabeça de área. Aí você deve perguntar, mas e o Brian, Central Papão? O Brian, ele tá suspenso, né? Então eu creio que, como o Henrico vem sendo muito contestado, eu até achei que poderia ser o Brian, né? Fazer aquele famoso movimento. Coloca o Brian de 5 e joga o Pedro Henrique lá de 8. Mas como o Brian também tá suspenso, então eu penso que seja o Henrico. Se ele colocar o Salomone, eu acho que isso é uma demonstração do quanto, né, o Henrico realmente perdeu espaço. Mas eu acho que ele ainda tem essa confiança no Henrico. É aquela história, né, pessoal? A gente tem 2 extremos. O Caio Melo voando e o Henrico, infelizmente, não conseguiu se firmar, né? Até era uma boa promessa. E a gente torce para que a gente esteja errado, a gente torce para que essa minutagem que ele teve nos últimos jogos, que ele consiga recuperar o futebol dele, é aquilo que eu sempre digo, né? Eu não estou interessado, não sou jornalista, eu não sou comentarista de TV, eu sou torcedor do Paysandu. Então eu quero que amanhã, se o Henrico entrar, embora a gente concorde que ele não vem fazendo boa partida, eu espero que amanhã ele recupere o futebol dele que ele tinha na base da Tuna, espero que ele recupere a regularidade que ele teve logo no início do Paraense, é isso que a gente espera, né? Por outro lado, também a gente não é cego, né, pessoal? A gente tem que admitir que ele não tem feito boas partidas. Não temos reservas à altura do Caio Melo, são 2 extremos, o Caio Melo tá voando, então mesmo que você, eu acho até difícil que a gente consiga contratar alguém do mesmo nível do Caio Melo, quanto mais, infelizmente, um jogador, né, que ainda é jovem, precisa maturar, então vai ter essa diferença, né? A gente só torce para que não tenha tanta diferença assim, né? Enfim, é torcer para que ele surpreenda e faça um melhor futebol em relação ao que tenha feito nas últimas partidas, né? No ataque, completando o meio de campo, Marcinho. No ataque, Taylor, Cleiton Pego pela esquerda. E no comando de ataque, lá como centroavante,
ainda tenho a dúvida novamente, né? Juninho, toda vez que tem entrado, tem feito gol. Inclusive, o Juninho, engraçado, é reserva, mas é artilheiro da Série C. A despeito disso, pessoal, apesar disso, sinceramente, eu acho que o Júnior Rocha não vai tirar o Ítalo, tá? Por quê? Porque assim, o Juninho tá entrando muito bem. E não é que o Ítalo tá matando, né? O Ítalo fez os gols do título e contra a Inter praticamente ninguém jogou bem. Então, olhando pela cabeça do técnico, ele pensa assim, cara, ninguém jogou bem contra a Inter. Eu não vou tirar o meu camisa 9 e queimar ele. É mais fácil eu deixar o cara no banco, que ele vira uma espécie de talismã e ainda é muito novo, né? O Juninho tem apenas 22 anos, do que eu tirar a confiança de um cara que é mais velho. Então eu acho que ele deve manter o Ítalo e manter o Juninho ali como uma espécie de talismã, né? Técnico raramente gosta de fazer modificação em time, né? Principalmente porque assim, o Ítalo não é que o Ítalo vem jogando horrível, né? Tem feito gols, mas é o Juninho que vem pedindo passagem. Então, por isso que eu acho que o Ítalo, ele não deve, sinceramente creio que ele não deve, não deva, né, mexer aí na escalação no que diz respeito ao ataque, tá? Vamos lá para a tabela, né? Tá aí os jogos da 11ª rodada. Anápolis e Itabaiana, Botafogo e Volta Redonda, Santa Cruz, que teve uma vitória importante, né? É o nosso próximo adversário, joga em casa contra o Ipiranga e é torcer. Eu nem sei se é melhor eles perderem ou ganharem, que se perderem vêm desesperado para cá, se ganharem vêm motivado. Então isso aí é jogo a jogo, né? Ituano e Figueirense, Maranhão e Paysandu às 21 horas neste sábado, Caxias e Maringá, Brusque e Floresta, Ferroviária e Inter, Barra e Amazonas, Confiança e Guarani, né, pessoal? Aqui está a classificação, né? Guarani em primeiro, Brusque, Inter, Paysandu, Ituano, Amazonas, Ferroviária e Caxias fecham aí o G8, né? Lembrando, o primeiro fora do G8 é o Santa Cruz com 15 pontos e o Floresta também com 15. Há possibilidade matemática de o Paysandu sair? Claro que há, né? Só que isso é muito remoto, gente. Por quê? Porque os times que também estão atrás do Paysandu, eles também jogam entre si, ó. Por exemplo, quando a gente olha aqui, por exemplo, ó, Figueirense e Ituano. O Ituano, ele está atrás da gente, mas ele joga contra o Figueirense, que em tese tem 14 e poderia alcançar a gente com 17 em caso de derrota. Então, se uma tragédia acontecer, né, da gente perder contra o Maranhão, que sinceramente, apesar de ser fora, eu acho que se a gente perder a zebra, eu acho que o resultado no máximo aceitável é um empate, né? O Maranhão é um time muito instável na Série C, então ficou muito tempo lá perto da zona de rebaixamento. Eu sei que está apenas a 4 pontos da gente, mas nem de longe, gente, o Maranhão assusta. Então, eu acho que a despeito de o jogo ser fora, o Paysandu sim é o favorito para trazer esses 3 pontos, né? Eu acho que, no mínimo, empate. A derrota, eu acho que traz uma insegurança muito grande, né? Agora, claro, é aquela velha história. A gente vem de 2 derrotas, a gente estava com folga, nós estávamos, vamos dizer assim, sobrando numa Série C, agora a gente virou no bolo. Se Deus o livre perder é muito ruim, muito ruim. É terra arrasada? Não. Por quê? Porque agora a gente voltou para o bolo da Série C. O que é o bolo? Hora tu perde, hora tu ganha, e aí tu vai ficar fora do G8, depois tu briga para voltar para o G8. É aquele bolo de instabilidade, infelizmente. Por isso que a gente precisa ganhar para não entrar nesse bolo de instabilidade que tá Santa Cruz, que tá Floresta, que tá Caxias, que tá o próprio Figueirense, né, que tá o próprio Ituano. Então a ideia é que a gente possa vencer para exatamente sair desse bolo aí, né? O time do Maranhão, pessoal, pelos jogos que eu vi, sinceramente, mais um time mediano de Série C, né? Tecnicamente, o Paysandu ainda é superior, só que é aquela história, né? O Paysandu era superior em relação ao Inter, né? Horrível o time da Inter, e a gente levou um 2-0 com um jogador a mais. E depois, na Bacia das Almas, fez o 2-1. Então, o futebol se ganha dentro de campo, né? Mas antes do jogo começar, eu creio sim que o Paysandu tem fortes condições de trazer esses 3 pontos para, se Deus quiser, a gente de novo voltar a uma estabilidade, né? Alcançar logo esses 28, 29 pontos e se classificar e começar a poupar, começar a pensar em reforços, né? Enfim, creio muito nessa vitória. Mas é aquela história, né, pessoal? Como diz aquele clichê do Galvão / Pelé, não existe mais bobo no futebol. E isso é verdade. Tu pode jogar com um time tecnicamente inferior, mas todo mundo se estuda, todo mundo sabe como todo mundo joga, e aí os jogadores
Quando é contra Paysandu, Santa Cruz, Guarani, que são times mais favoritos, todo mundo também dá alma, né? A torcida bicolor tá invadindo, né? Muitas caravanas indo ao Maranhão. Creio que a gente provavelmente vai ter até mais torcedor do Paysandu do que do Maranhão. Tá bom, meus amigos? Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir, comenta aqui o que você acha, qual é o teu placar. O meu placar, sabe qual é o meu placar? Eu acho que a gente vai vencer ali uns 2-1, tá? 2-1, se Deus quiser. A gente faz um 2-0 e fica tranquilo. No final, o Maranhão se esforça ali e faz um 2-1, se Deus quiser. Bom, forte abraço e até a próxima.